Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo, né? Eles acham... Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra, né? E nós sobrevivemos 1500 anos, graças a Deus, à tradição, né, da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse, não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu. Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora saiba uma coisa, estatisticamente existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. E outra coisa, houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse, gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Eu fiquei escandalizado, chocado na hora, mas depois eu pensei, não é que o velho tem razão? É verdade. Só existia a Igreja Católica, primeiro começa por aí. Só existia a única Igreja de Cristo. Não tinha mais nada, né? Não tinha mais nada. Eles que escreveram por inspiração divina. E, portanto, somente a igreja precede a Sagrada Escritura. Sim. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. É a igreja que fez a Bíblia, não a Bíblia que fez a igreja. Exato. Né? Muita gente que foi a Bíblia que fez a igreja. Aí que está a visão protestante. Ao contrário, é a igreja que compilou a Bíblia. Exato. Então aqui que está a realidade. Né? Que se nós sairmos da igreja católica e quisermos ler a Bíblia, esse negócio não vai dar certo. Então o Papa está dizendo aqui, ele diz, número 55 da Fides et Ratio, né? Em união com toda a igreja. Você não pode pegar um fragmento da Bíblia e individualisticamente dizer, eu, cientista, exegeta, estudioso da Bíblia, irei dizer qual é o significado desta passagem. Não. Para você saber o que quer dizer aquela passagem, ou você está em comunhão com toda a igreja, ou, meu irmão, você está numa canoa furada. Né? Porque não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. E por que isso? Por uma razão muito simples, gente. A Bíblia. Como é que a igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia? A igreja decidiu quais eram os livros da Bíblia ouvindo. Né? Os livros eram trazidos para os bispos, diz, não, esse é Jesus, pode ler na missa. A Bíblia nasceu na missa.
Pode ler na missa. Foi sendo feita uma lista de livros que podiam ser lidos na missa. Esse é Jesus, pode ler, é ele mesmo. E não, isso aqui não é Jesus não, está errado. Joga fora esse livro. Apócrifo. Apócrifo. E é assim que foi sendo elaborada a lista dos livros do Novo Testamento. Existia a igreja, e a igreja, como diz Jesus no Evangelho de São João, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E reconhecendo Jesus naqueles livros, a igreja foi fazendo a lista dos livros que eram verdadeiramente inspirados. E então, porque existia igreja, e existia uma forma de a igreja ouvir, é que existe a Bíblia. Ora, como é que você agora quer interpretar sem ter aquela forma de ouvir? Você precisa primeiro ser católico, para depois saber ler a Bíblia. Se você não é católico, profundamente, se você não é primeiramente cristão, você vai dizer atrocidades com a Bíblia. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Agora, Deus não é sim e não. Deus é somente sim. Então, não existe essa coisa de que as verdades são várias, conforme as pessoas, né? Cada indivíduo tem a sua interpretação. O relativismo começa por aí. Sem dúvida.